Bem-vindos a mais um vídeo, malta. Mais do que brava, vamos apostar no número 1939 para quarta-feira de Champions com uns pozinhos de Europa League. Bravo, já vamos falar sobre quarta-feira. Antes, free bets. Não vou estar aqui a perder tempo. Eu sei que vocês querem free bets. Tive que regressar ao Pica Winner. Vou regressar às origens. Depois a minha app deixou de funcionar. Não sei o que é que se passou. Amanhã vou tratar do assunto. Mas hoje vamos regressar ao Pica Winner, que tantas free bets já deu neste canal. Por isso, não vamos dizer mal do Pica Winner. Se fores um dos vencedores, entras em contato comigo, mensagem privada lá na outra plataforma, começa por um I e um N. Depois, se fores um dos vencedores e não tiveres conta BetClick, tens que abrir conta BetClick com o meu promo code. Não há desculpa. Se não tiveres conta BetClick e ganhas a free bet, tem que ser com o promo code. Mais nada. Se não ganhas a free bet e mesmo assim não tiveres conta BetClick, abres com o promo code e usufruis dos 50€ em free bets que o promo code tem para oferecer. Mesmo que ganhes a free bet, vais ter na mesma os 50€ em free bets. Atenção. Por isso, não tens conta BetClick, abre com o promo code. Participaste no sorteio, pode ser que ganhes uma free bet. Pumba! Vamos buscar os comentários. Quantos comentários? Mais de 300. Isso tenho a certeza. Por isso, bralos! 330 comentários. Eu vou oferecer free bets ao longo do vídeo. Só tens que ficar atento. E se fores vencedor, mandas logo mensagem a dizer: oh, bravo, ganhei! Chuta! Primeiro vencedor. O Global Nees. Viva Bravo, depois do jogo do Benfica hoje é dia de recuperar algum. Está dito? Parabéns. Se não for mais, levas a free bet. Bravos, daqui a bocadinho ofereço mais. Vocês querem duas? Está bem, ofereço duas. Caralho. O Ivanar Brito. Estava difícil de ler. Pela free bet da Champions League. Está bem. Parabéns. Ora bem, hoje foi dia de green, apesar que o Sporting perdeu. Eu não vi o jogo de Sporting, vi só os primeiros 20, 25 minutos e depois passei para o Real Madrid. Mas os 25 minutos que eu vi, o Sporting mandou aquela aposta, bravos. Era o 0.5, bravos. É que eu não queria mais nada. Era o 0.5 para o Sporting. O Sporting acabou de perder aos 91 minutos. Não é justo, Gigdão, não é justo. Aqui foi red, porque foi 0.5 Sporting. Acontece. Aqui no Real Madrid, Bayern Munique, o handicap -1 esteve lá próximo. Quem foi no Early Win levou. Eu fui no empate a nula. Era a aposta de jogo, análise de jogo, feito, lindo, green. Depois tivemos o nosso querido e inevitável... Epá, isto ficou 5. Que puta. O que é? Eu não tinha visto ainda. Eu tinha visto o ambas marcam, mas 5 para o Southampton. Em casa do Wrexham. Pá, que goleada, meu. O inevitável, ambas marcam, boa odd, e também o over 2,5, bravos. Isto é só meter moeda e deixar abrir o green. Metes moeda e o green bem, pronto, está dito. Depois, ainda fomos à Dinamarca buscar um empate a nula no Orlando. Feito. Foi um dia onde era 100% green se aquela bola de Sporting não tivesse ido à barra e tivesse entrado. Tinha sido um grande golo e tinha sido um dia espetacular de Champions. Braulos, como eu tinha dito, esta vitóriazinha do... onde é que ele está? Esta vitóriazinha do Fluminense. Agora já desceu. Ontem estava a 1,60, já desceu bastante. Vai de cada um. Eu acredito que merece. Eu acredito que merece a moeda. O Fluminense está a atravessar um bom momento de forma. Merece a moeda na vitória do Fluminense. O Fluminense não cumprir. Começa a entrar logo na zona negra. Para hoje, temos... Fucking Champions League, Europa League, mas temos só 3 jogos, bravos. Isto está muito fraco esta quarta-feira. Temos aqui o Libertadores e a Sul-Americana, mas isto é o salve-se quem puder. Vamos dar aqui depois uma revista ao dia, mas basicamente vão ser estes 3 jogos, Champions League e Europa League. Vou oferecer mais uma free bet, só por causa das coisas. O nosso querido Fred Novaes. Mais uma semana de Champions, avançamos forte, bravo. Obrigado, Fred. Parabéns para a free bet. Bravos! FC Barcelona, Atlético Madrid. Era mesmo este que eu queria. Era mesmo, num dia com poucos jogos, eu queria um jogo do Atlético Madrid. Santa paciência, bravos. Eu assim não consigo, pá. 2 pontos. O Atlético Madrid vem de 3 derrotas seguidas. Ai, que maravilha, que maravilha. Apanha o Barcelona a jogar em casa. Ok? No último fim de semana, o Barcelona foi à casa do Atlético Madrid e rabou o Atlético Madrid. Ganhou por 2-1. O ambas marcam esteve lá, o over 2,5 esteve lá. Normalmente o fator casa do Barcelona é daqueles fator casa de que salve-se quem puder. Bravos.
Estamos a falar de 15 jogos seguidos a ganhar em casa. Ok? E mais, são 15 jogos seguidos com muitas goleadas e muitos handicaps menos um. 1,50 para o Barcelona a jogar em casa em noite de Champions. Bem, isto é jogo de putaria braba. As duas equipas marcam a 1,41 e acima de 2,5 a 1,29. Eu acredito que não tem muito valor. Talvez este 1,41 para ambas marcam pode ser interessante, mas eu acredito que também se acontecer 2 golos no jogo, o Barcelona não perde e acontecem 2 golos. Ou seja, o Barcelona empate e over 1,5. Eu não estou muito Atlético de Madrid. Eu acredito que amanhã o Barcelona, sendo o primeiro jogo em casa, com o fator casa que o Barcelona tem, aproveitando também este facto do Atlético de Madrid vir de uma sequência de jogos péssima. São 3 derrotas a sofrer muitos golos. Em 3 jogos sofreu 8 golos. Bralos! Facto é que marcou nos 3. Daí o ambas marcam ser uma aposta interessante. Mas eu acredito que este jogo tem tudo para a vitória do Barcelona. E não é inventar aqui a roda. A vitória do Barcelona é 1,50, ponto final. O Barcelona vence em casa, tem que cumprir a sua obrigação, tem que cumprir a estatística e a sequência de jogos em casa. Ponto final. Ok. Depois, tal e qual como fizemos com o Bayern Munique, obviamente um bocadinho naquela brabeza, podemos fazer 2 apostas na brabeza. Uma delas é o handicap menos 1. Aquele inevitável handicap menos 1, o Barcelona a jogar em casa, que acontece 8 em 10. Depois, como temos uma equipa do Barcelona em Champions a jogar em casa contra o Atlético de Madrid, que na segunda mão tem jogo em casa e é sempre aquele Atlético de Madrid chato, eu acredito que o Barcelona pode entrar para demolir. E isto é interessante, esta vitória na primeira parte também. São 3 apostas interessantes e toda a minha análise cai no Barcelona. Acho que a odd do dia é mesmo vitória do Barcelona a 1,50. Depois, um bocadinho de braveza. O Barcelona vence na primeira parte, cheio de pelo da cabeça aos pés. Handicap menos 1. Estou todo Barcelona. Para finalizar, até é triste dizer isto, mas para finalizar a Champions, temos um PSG Liverpool, mas antes disso, sai uma free bet. Temos o Afonso Rato. Carrega Sporting. Quase carregava. Parabéns, Afonso, pela free bet. Temos um PSG Liverpool. Eu diria que, sem me querer repetir, repito tudo aquilo que disse acerca do Barcelona Atlético de Madrid para o PSG. O que é que eu vou tentar fazer? Não vou tentar fazer aqui, não vou inventar a roda aqui. Eu acho que a odd do PSG ainda está melhor. Temos early win a 1,64. Fucking quality. Para quem não sabe o que é o early win, quando a equipa tem 2 golos de vantagem ou vence, tu levas uma odd a 1,64. Até pode ganhar. Até pode começar por 2-0 e depois perder por 3-2. Está o 2-0, 1,64 está no bolso. Por isso, este early win para o PSG a 1,64 é top. Depois, é um jogo que eu acredito que é inevitável para golos. Inevitável para golos. Nós estamos a falar de... As duas equipas marcam 1,45. Eu acho que amanhã, por exemplo, numa dobradinha ou numa tripleta, pode sair este ambas marcam. Pode ser este ambas marcam, tal e qual como pode ser o ambas marcam no Barcelona. Também, numa múltipla, não custa nada. Eu acho que em simples, o PSG leva isto fácil. Eu arrisco-me a dizer que o PSG ainda vence as duas partes. É a odd alta do dia. É a odd alta do dia porque é uma odd de 3,33. PSG para vencer ambas as partes. Aquilo que é estatísticas das duas... Aliás, o PSG tem uma estatística muito boa da primeira parte, que tem 5 vitórias nos últimos 6 jogos, a ganhar sempre na primeira parte. O fator casa do PSG é um fator casa sobretudo para golos. Tem aqui algumas derrotas, facto, o PSG não tem aquele registro limpo como tem o Barcelona, mas esta equipa do Liverpool, bravos, isto não inspira confiança absolutamente nenhuma. Os últimos 3 jogos a jogar fora, 3 competições diferentes, levou no corpo sempre, bravos, não há condições. 7 golos sofridos, 1 marcado. Não há condições. Eu não consigo, por muito que seja um grande peso de emblema, se estivéssemos a falar de um Southampton-Liverpool, ok. Agora, o PSG a jogar em casa e o Liverpool com esta estatística de golos sofridos, principalmente de golos sofridos, e uma estatística fraca de golos marcados, isto é PSG para derreter completamente.
completamente este PSG para derreter. Eu arrisco-me a dizer que nós estamos aqui no limiar de uma goleada. Vence ambas as partes a 3,33. Handicap de menos 2 PSG a 4,95. Isto são odds altas, atenção, são odds altas. Eu acredito mesmo, e vamos apostar é o que é, eu não vou estar aqui a inventar só porque não quero repetir apostas. Barcelona a jogar em casa, PSG a jogar em casa, tem todos os créditos e argumentos favoráveis para dizermos vitória do Barcelona, vitória do PSG. Os próprios adversários são adversários aceitáveis para perder em casa destas duas equipas. Facto. Vitória do PSG em casa, em Halloween, 1,64, está feito. Agora, tentando analisar um pouco melhor e tentando ir buscar aquela odd sempre marota e aquela aposta que dá vontade de ver o futebol, acho que PSG vence ambas as partes, é top. Handicap de menos 2 a 4,95 é para fazer o story. Merece este handicap menos 2 para o PSG, numa noite memorável em França. Por isso, Brau, está dito e feito. Outra coisa, é o Miguel Silva. Bora bravo, boa Champions. Parabéns, Miguel, ganhaste uma free bet. Para finalizar o dia, atenção que eu vou mandar por escrito essas apostas todas para o meu Buy Me a Coffee. Tal e qual, como estou a ouvir há um bocado alguém a subscrever, são 3 euros para acesso a 30 dias de um conteúdo de qualidade. E atenção, brevemente será vagas... Não, estou a brincar. Estou a brincar. Eu hoje é que estive a ver uma cena no Instagram, lá aquela malta que faz aquelas publicidades de grupos VIP de apostas esportivas e a pagar e diz que é vagas limitadas. Epá, isto é de rir. Pronto, não é vagas limitadas, aqui podes ir à vontade, são 3 euros para acesso a 30 dias, é um valor super aceitável. Acredito que mesmo que não faças muitas apostas, vale pela aprendizagem de ver como eu faço as apostas e como eu aposto, o padrão de apostas que eu partilho. Por isso passa lá, o link está aqui na descrição e está também no primeiro comentário fixado. Vagas limitadas. São 1080, são 1 milhão de vagas limitadas. Para alvos, mais uma. Pedro Cabete, grande bravo, hoje vai ser green. E foi, grande abraço, Pedro, parabéns para a Freebet. Ora bem, estava eu a dizer que acabou a Champions, com muita pena, de apenas 2 jogos, e fácil, eu acredito que foi uma análise fácil hoje da Champions, tudo aquilo que é estatísticas de golos, os 2 jogos são interessantes, mas as odds são impraticáveis em pré-live, em aposta simples. Hoje, por exemplo, nós tivemos um exemplo interessante, que foi o jogo do Real Madrid contra o Bayern Munique. Estatisticamente era um jogo totalmente inclinado para as duas marcarem e para o over 2,5. Mas a odd era 1,33 numa e 1,32 noutra. Para mim não tem valor. Foi uma aposta que eu falei, foi uma possibilidade que eu falei, mas eu não fiz porque não tem valor. Eu não faço apostas em simples a 1,33, porque não me dá valor a longo prazo. Simples. Por isso, os 2 jogos são apostas interessantes. São jogos interessantes para esse tipo de aposta, mas a odd não é interessante. Se para ti for de valor um over 2,5 a 1,30, força, bravo. Faz esse registro, faz esse tipo de apostas. Para alvos, agora temos um Braga-Real Betis, jogo antecipado da Europa League, um Braga favorito em casa contra o Real Betis. E eu inicialmente desconfiei. Acredito que o Real Betis tem talvez um peso de camisola maior que o Braga e está mais habituado a este tipo de andanças e talvez jogue joga mesmo numa liga bem mais competitiva do que a Liga Portuguesa e o Real Betis até não estava a fazer um mau campeonato. No entanto, depois de olhar para aquilo que é o Real Betis no momento, fiquei desconfiado disto. Fiquei muito desconfiado. O Real Betis é o salve-se quem puder ao Santa Paciência e eu não quero fazer mais nada da vida. O que é isto? Que esta merda. A sequência do Real Betis era boa e de repente o Real Betis tem uma vitória contra o Panathinaikos nos últimos 8 jogos. Está complicado isto. Está complicado. E nem tem sido uma equipa muito interessante para golos. O Braga, sim. O Braga tem um fator casa espetacular naquilo que respeita a golos marcados e também sofridos, mas principalmente a golos no total. O over 2,5 é espetacular. O Braga é uma equipa que mesmo perdendo
uma equipa que marca em casa, tem um registro bom de jogos seguidos a marcar em casa. Eu acredito que este jogo tem tudo para um bom over 2,5, sinceramente. Este jogo tem tudo para um bom over 2,5 a 1,76. É uma aposta, se calhar um pouco mais difícil, muito por causa do Real Betis, mas também é tal situação. É um jogo de Europa. O Real Betis já demonstrou, não pela sequência de jogos atual, mas se calhar a sequência de jogos e a época que está a fazer no momento, está a passar por uma fase menos boa. O Real Betis demonstra, obviamente, capacidade de finalização. O Braga pode ter aqui uma pequena vantagem. Eu aceito até o Braga ser favorito. Aceito este Braga favorito. Mas é um jogo que eu acredito que está totalmente virado para golos. Temos uma aposta interessante, naquele limiar de odd aceitável, que é as duas equipas marcam ou acima de 2,5 ou 1,48. Eu acredito que é até uma aposta interessante. Ou acontecem 3 golos, ou acontece ambas marcam, odd 1,48. É aceitável. Podia ser um pouco melhor. Este tipo de odd a 1,60, era mel, mas é difícil porque a probabilidade é maior do que ambas marcam ou over 2,5, porque é qualquer uma das duas. No entanto, eu expliquei isto muito rapidinho. Acho que as duas equipas marcam acima de 2,5 a 1,48 é bom, acima de 2,5 a 1,76 para acontecer 3 golos neste jogo é top, mas também se acontecer 3 golos neste jogo acredito que ambas marcam estará presente. Vejo um jogo interessantíssimo de Liga Europa com golos, que é aquilo que normalmente acontece em casa do Braga. Feito. Braulos! E está feito. Mais uma free bet para resolver esta situação. O DGM P Master rumo à Champions. Obrigado, Master. Parabéns para a free bet. E temos agora Libertadores. Assim, muito rapidinho. Passar a Libertadores. Não interessa. Não interessa. O Barcelona Cruzeiro. O Cruzeiro não está a fazer um bom campeonato. Está em último, se não me engano. Não interessa. O Boca Juniors. Não estou a seguir, mas até gostava. 100 derrotas a 9 jogos. Isto é 1,5. Não interessa para ninguém. Depois, o São Paulo também é 1,5. Não interessa. Não interessa. Amanhã às 6 horas temos um Gotzep contra o Galatasaray. Odd de 1,66. É o quinto classificado. Às 6 da tarde. Eu não vou. Prefiro o Braga. Prefiro o Braga. Não vou estar aqui a mandar stakes só porque temos poucos jogos. Não vou fazer nada. Temos também o Slaven e o Dinamo nas taças, não interessa. Talvez amanhã para o Telegram, porque amanhã vou conseguir estar aqui nas trincheiras de manhã cedo e vou fazer aquela multiplazinha interessante para colocar no Telegram logo cedo. Hoje não consegui. Eu uso estes jogos da Superliga da Sérvia, o Vojvodina a jogar em casa, segundo classificado contra o 13º com modo 1,40 é boa para a vitória direta numa múltipla. O Dinamo talvez para fazer aqui uma vitória com handicap -1, sendo favorito, ou até a vitória direta também. Eu amanhã uso isto. Para já, só uma menção honrosa aos bravos do Maquis. De resto, é conversa. Bravos, está feito. Muito obrigado pelo apoio, muito obrigado pelas subscrições, muito obrigado por tudo. Vemos amanhã, vamos apostar para Europa e Conference League na quinta-feira. E espero que esta quarta traga o green. Um grande abraço, tudo bom? Até à próxima.